O Programa Mundial de Alimentos da ONU alertou nesta segunda-feira que mais de 1,6 milhão de crianças com menos de 5 anos correm risco de desnutrição em 2024 no Sudão do Sul. De acordo com a organização, as enchentes no país são a causa principal. O Sudão do Sul também tem enfrentado conflitos armados desde que se tornou independente do Sudão em 2011 e enfrenta uma grave crise econômica. No condado de Rupkona, no norte, o aumento das águas submergiu grandes áreas de terra e, desde 2021, comunidades inteiras vivem em pequenas ilhas. Lá, o custo dos alimentos básicos aumentou mais de 120% desde abril. Segundo a ONU, até abril de 2024, as comunidades poderão enfrentar níveis catastróficos de fome. Investigadores e equipes forenses estiveram nesta terça-feira no local onde o incêndio matou 14 venezuelanos no Chile. A tragédia ocorreu na cidade de Coronel, em um assentamento de moradias precárias. Entre as vítimas estão 8 crianças. O governo enviou uma delegação de subsecretários a Coronel para entender o que aconteceu no local e coordenar as medidas e a ajuda necessárias. Embora as causas do incêndio sejam desconhecidas, o vice-prefeito Javier Valencia disse que estavam investigando o possível superaquecimento de um fogão. Nas 2 casas consumidas pelas chamas, viviam 3 famílias amontoadas em condições típicas de um acampamento, segundo o vice-prefeito. As autoridades de Coronel fizeram um alerta ao governo do presidente Gabriel Boric para acelerar soluções habitacionais diante do aumento de casas construídas em áreas de risco no Chile. Um comboio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha que transportava material médico vital para o Hospital El Shifa na faixa de Gaza foi alvo de tiros nesta terça-feira. A entidade informou que 2 caminhões foram atingidos por disparos e que um motorista sofreu ferimentos leves. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha não conseguiu identificar a procedência dos projéteis. Após o incidente, os veículos alteraram a rota e chegaram até o hospital, onde entregaram o material médico. A guerra entre Israel e Hamas completa um mês nesta terça-feira e já provocou mais de 11 mil mortes, segundo números divulgados pelo governo israelense e pelo grupo islamista palestino. O ataque realizado pelo Hamas no dia 7 de outubro deixou mais de 1.400 mortos e resultou em pelo menos 240 reféns levados para Gaza. O Ministério da Saúde do Hamas afirma que os bombardeios israelenses já mataram mais de 10 mil pessoas, dentre elas mais de 4 mil crianças. Nesta terça-feira, a Venezuela apresentou um recurso contra a decisão do Tribunal Penal Internacional, o TPI, de retomar as investigações sobre crimes de lesa humanidade cometidos durante o governo de Nicolás Maduro em 2017. Caracas havia solicitado ao tribunal que suspendesse a investigação sobre a repressão do governo aos protestos contra o presidente venezuelano, nos quais mais de 100 pessoas foram mortas, e disse que conduziria a própria investigação interna. Mas os juízes do TPI, em junho, autorizaram o promotor a retomar a investigação por considerarem insuficientes os processos judiciais no país caribenho. Em uma audiência em Haia, na terça-feira, representantes de Caracas disseram que a Venezuela não poderia investigar adequadamente as alegações do promotor do tribunal porque as informações eram muito vagas. Os promotores responderam que não eram obrigados a fornecer detalhes específicos nesse ponto de sua investigação, mas que os documentos fornecidos eram específicos e significativos e que Caracas poderia responder. De acordo com o governo venezuelano, mais de 200 membros da polícia e das Forças Armadas foram acusados ou condenados por violações de direitos humanos desde 2017. A oposição alega que essas ações foram tomadas simplesmente para evitar uma investigação do Tribunal Penal Internacional. O candidato à presidência da Argentina, Javier Milei, voltou a dizer na segunda-feira, 6 de novembro, que a campanha do seu adversário no pleito, o ministro da Economia, Sérgio Massa, foi financiada pelo presidente Lula. Milei fez a acusação quando respondia a uma pergunta sobre subsídios do Estado na tarifa dos transportes públicos. Em entrevista, Milei afirmou que apoiadores do ex-presidente Bolsonaro e alguns jornalistas do Brasil denunciaram que Lula está interferindo na campanha, financiando parte dela. Porém, não há provas de que Lula tenha colaborado com a campanha do candidato peronista.